paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Nós estamos aqui em atendimento ao chamado do nosso Deus, que nos convocou para, por meio de Cristo Jesus, apresentar a Ele culto em espírito e em verdade. São todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo, quando celebramos a ressurreição do nosso Redentor. Neste ambiente de acolhimento e de fraternidade, eu quero dar a você o privilégio, veja bem a palavra que eu estou usando, o privilégio de dar um abraço no seu irmão, de acolhê-lo, de dizer da sua alegria de tê-lo aqui com você. Esse é um momento de confraternização, esse é um momento de acolhimento, é um momento especial que antecede o culto público. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 6. Versos de 22 a 27. Números, capítulo 6, versos de 22 a 27, é a leitura do plano de leitura anual do dia de hoje. Com isso, nós estamos incentivando você a participar do projeto de leitura anual da Bíblia. A leitura será alternada. Números, capítulo 6, versos de 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Cantemos ao Deus que é servido em nos abençoar, em trazer sobre nós bênçãos sem medidas. Cantemos ao Senhor, cante com alegria, cante com exultação, cante com deleite, porque Deus é digno de todo louvor e de todo bem-dizer.
convido o presbítero Vander para, nesse momento, suplicar a Deus por sua ajuda, seu auxílio, a iluminação do Santo Espírito. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, grandioso Pai, nós queremos te agradecer primeiramente, Senhor, por este culto. Queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, que temos de prestar culto a Ti. Te agradecemos, Senhor, por todas as etapas desse culto. E agora, em especial, que nós vamos ouvir a Tua palavra. Te pedimos que Tu ilumines o reverendo Daniel, para que ele possa trazer a mensagem vinda de Ti, Senhor. Que ele possa ser usado como instrumento Teu. E que nós, Senhor, possamos ter entendimento, que Tu possas abrir as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode assentar-se. Quero convidá-la a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Ruth, capítulo 3. Daremos sequência à exposição do livro de Ruth, temos feito pelas manhãs aos domingos. Ruth capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem reconhecer um ao outro. Porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à ira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: Não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver o caso, ainda hoje. O tema da mensagem dessa manhã é o nosso resgatador, que nos protege, que nos preserva e que provê. O nosso resgatador, que nos protege, que nos preserva e que nos provê. O que faz um homem de verdade? Me lembro na minha infância, os filmes que mostravam os homens de verdade, aqueles que eram modelos para nós, né? Os filmes de Rocky Balboa, os filmes do Arnold Schwarzenegger, né? Do Jean-Claude
Van Damme, ou mesmo, sem falar do Chuck Norris, né, o Steve Seagal, que batia e nunca apanhava, né? E aqueles homens que enfrentavam obstáculos perigosíssimos, que passavam por apuros, que enfrentavam perigos e oposição, mas no fim das contas sempre conseguiam, nem que para isso eles tivessem que matar todo mundo. Então nós chegamos em uma nova época, ano de 2020, e a moda agora parece que mudou um pouco. Nós temos as mulheres muitas vezes nessa situação, né? O feminismo tomando conta, e agora nós temos Mulher Maravilha, Capitã Marvel, Lara Croft, né? E mulheres que não precisam de homens para nada. Elas enfrentam obstáculos perigosíssimos, elas passam por apuros, enfrentam perigos e oposição, mas no fim das contas elas conseguem tudo sozinhas. Padrões de homens e de mulheres que não tem nada a ver com o padrão que Deus deseja para nós nas Escrituras. E no capítulo 3 do livro de Ruth nós temos um padrão de homem e um padrão de mulher. Nós temos Boaz como um modelo para nós homens, e nós temos Ruth como um modelo para as mulheres. Nós já vimos até aqui que o livro de Ruth inicia a partir de uma tragédia, a família de Elimeleque, a fome na casa do pão em Belém, e agora então eles fogem para Moabe, eles vão para Moabe no intuito de resolver o seu problema, em busca de um atalho para a resolução dos seus problemas. Eles não buscam ao Senhor, eles não se preocupam de se afastarem da terra de adoração a Yahvé e ir para uma terra estranha de adoração a falsos deuses. Eles querem prosperidade material, pouco importa se isso os afastasse do caminho do Senhor, porém esse caminho traz morte. E agora então no capítulo 2 nós temos Noemi voltando de Moabe vazia, segundo ela. Eu fui cheia e voltei vazia. Ela perde seu marido e seus 2 filhos, ela não tem netos. Tudo que sobrou para ela foram as suas 2 noras, 2 mulheres moabitas. E agora ela diz para suas noras: fiquem, minhas filhas, não precisam ir comigo, vocês só vão piorar a minha situação me acompanhando. Mas Ruth se apega a Noemi, e ela faz um voto belíssimo, porque ela creu em Yahvé, no Deus de Israel. Ela diz: aonde você morrer, eu morrerei ali. Ela diz: eu não estou fazendo um pacto somente com você, Noemi, de cuidar de você, porque Ruth era uma mulher piedosa, mas ela diz: porque eu temo ao Senhor, depois que você morrer eu vou continuar em Israel, porque esse é o meu Deus, porque o teu povo é o meu povo, porque o teu Deus é o meu Deus. Elas chegam de volta a Belém, a terra de Judá, julgadas, e agora toda a cidade faz aquele barulho por conta delas, e Ruth decide trabalhar. E diz o texto bíblico que casualmente, por coincidência, ela vai cair no campo de Boaz. Antes ela havia dito: eu vou trabalhar, e que o Senhor, o lugar em que o Senhor me der graça, ali eu vou ficar. Ela confia na providência de Deus, ela confia no Deus que cuida dela. Ela buscou proteção debaixo das asas de Yahvé, e Deus a conduz para os campos de Boaz, e ali Deus a abençoa. E vimos na semana passada que Boaz era um homem temente a Deus, um homem que guardava a lei do Senhor, um homem que cumpria Levítico 19. Ele permitia então que as espigas caídas fossem colhidas pelos estrangeiros, pelos pobres. E ele abençoou a Ruth, ele ouviu falar dela, a moabita que buscou auxílio debaixo das asas de Yahvé. E vimos que Boaz era filho de uma mulher temente a Deus, chamada Raabe, que era uma prostituta cananeia, mas que creu no Senhor e teve a sua história transformada. Boaz agora olha para Ruth e diz: que o Senhor cuide de você. Chegamos no capítulo 3, e agora então Noemi se dirige a Ruth dizendo: eu não vou buscar para você um lugar de descanso. Literalmente ela diz isso: eu não vou te buscar um lar, ou seja, um lugar para que você descanse, um lugar para que você possa ser feliz. Todo mundo quer ter um lugar de descanso, uma vida abençoada, cheia de felicidade. A questão é que Noemi ainda não entendeu que ela não precisa de artimanhas para poder fazer com que a bênção de Deus venha sobre elas. Ela não precisa de atalhos. O tempo todo Noemi está buscando atalhos, e ela faz um plano mirabolante para que Ruth pudesse ser resgatada juntamente com ela por Boaz. Veja o plano no verso 2.
Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos resgatadores, um dos nossos parentes? Eis que essa noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer o homem, até que tenha ele acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Noemi, então, sabe que está chegando o final da colheita. A colheita da cevada estava chegando ao fim, de modo que os celeiros estavam cheios. E o que acontecia nessa época do ano? Os homens ficavam lá, dormiam próximos dos celeiros, para poder proteger a comida para não ser roubada. E mais, no final da colheita, eles então estariam festejando pela boa colheita que o Senhor havia dado, comendo e bebendo. E aí Noemi diz para Ruth: Ruth, vai lá, aonde eles estiverem, e agora você vai tomar um banho de loja. Hoje Boaz vai dormir lá na eira, e aí você toma um banho, você se unja, toma um banho de perfume, do melhor perfume que você tiver, toma um banho de loja, tira as vestes de viuvez, diga assim que agora você está pronta para se casar de novo. Hoje você vai arrumar um marido, e chegue perto dele, fica lá pertinho dele, que ele vai te dizer o que você deve fazer. Usa a melhor maquiagem, pega aquela maquiagem da MAC que você tem e passa o melhor perfume, tudo do melhor, e a melhor roupa, vista-se para matar. E aí você se aproxima do Boaz mais tarde, no momento em que não tiver ninguém perto, no momento em que ele já estiver comido e bebido, que o coração dele já estiver alegre do vinho, e ele te dirá o que você deve fazer. Para ela propor isso, ela sabia que Ruth é quem iria propor essa situação. Ela deveria pegar Boaz sozinho, e normalmente Boaz, sendo um homem de muitos bens, ele sempre estava cercado de muita gente. Essa sugestão deveria ser discreta, fora da vista alheia, e caso ele a rejeitasse e ele não quisesse resgatar Ruth e casar-se com ela, ela poderia sair sem que ninguém soubesse disso. Noemi a coloca em uma situação um tanto quanto constrangedora e difícil, uma situação dúbia, é verdade, porque mesmo no texto hebraico, lendo em português, nós já sentimos uma situação meio complicada. E depois que ele tiver bebido, chegar no final da noite, descobrir-lhe os pés. No hebraico, toda essa expressão descobrir os pés é dúbia também. Pode dar-nos a impressão de uma conotação de relação sexual. Noemi, ela coloca Ruth nessa situação dúbia, nessa situação difícil. E Ruth vai. E Ruth segue, de certa maneira, o plano de sua sogra. Talvez ao ler isso nós nos lembremos de uma situação que aconteceu da filha de Ló. A sua filha mais velha decide embebedar o seu pai e deitar-se com ele, para que ela pudesse ter descendência. A sua mãe já havia morrido, o seu marido já havia morrido, elas saíram de Sodoma e Gomorra, agora elas estão em uma caverna, somente as duas filhas com seu pai, Ló. E a filha mais velha se deita com seu pai em um plano horrível, e ela dá à luz um menino chamado Moabe, de onde vem Ruth, a Moabita. E talvez o povo de Israel, ao ler essa história, se lembrasse dessa situação. Mais uma vez, será que nós teremos Moabe envolvido na escuridão e na bebida para fazer o que não se deve? Veja, Ruth, se achegasse ali a Boaz, ele poderia tomá-la naquela mesma noite, ele poderia se deitar com ela e, em tese, ter que se casar com ela. E Ruth se arrisca muito. Mas Ruth segue o plano de Noemi
mas não exatamente à risca. Veja comigo o verso 6 em diante. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Rute inicialmente faz como Noemi, sua sogra, havia direcionado. Ela vai até a eira, ela segue o plano, ela percebe o local então onde Boaz estaria, e imediatamente quando ela se achega diante de Boaz, e Boaz percebe que Rute está lá, e ela literalmente deita-se aos seus pés. Não há ambiguidade aqui. E Rute olha para ela e diz: quem és tu? E ela não deixa a situação ambígua. Ela diz: estenda a tua capa sobre a tua filha. Estender a ponta da capa sobre a pessoa era símbolo de compromisso para casar. Literalmente, no hebraico, Rute diz aqui: estende a sua asa sobre mim, para ser o meu marido. Um pedido de casamento inusitado. Nós temos uma mulher fazendo o pedido de casamento aqui no livro de Rute. Uma mulher virtuosa. E isso sim é uma feminilidade bíblica, que não quer se colocar no lugar do homem, mas que busca seguir a palavra do Senhor. Ela segue os preceitos bíblicos, ela não deixa ambiguidades. Ela ouviu da boca de Boaz que Deus, a quem que estendeu as asas sobre ela, a abençoasse. E agora ela está dizendo: Deus estendeu as asas sobre mim, estende tu também. Case-se comigo. E Rute não deixa ambiguidades para Boaz. Rute prefere agir com o que entende ser certo, sem negociar. Ela não deixa para que Boaz tomasse a atitude. Ela direciona. Ela diz aquilo que deve ser feito. Ou você se casa comigo, ou nada. E Boaz então responde, verso 10: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade, meu povo, sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Veja, Boaz reconhece que Rute é um tesouro. Ele refere-se a ela como mulher virtuosa. A palavra aqui literalmente que ele usa é Eseth Ha'il, mulher virtuosa. E é interessante a gente perceber que a nossa Bíblia, ela está organizada de uma forma diferente do que a Bíblia hebraica, do que o Antigo Testamento dos judeus. O Antigo Testamento dos judeus, ele é organizado em 3 partes: a Torá, em primeiro lugar, o Neviim, que são os profetas, numa segunda parte, e uma terceira parte, que é Ketuvim, que são os escritos. O livro de Rute está nessa terceira parte, o Ketuvim. E é interessante que dentro dessa organização da Bíblia hebraica, o livro de Rute vem logo na sequência do livro de Provérbios. E como é que termina o livro de Provérbios, no capítulo 31? Mulher virtuosa, quem a achará? E depois então de uma descrição de quem era a mulher virtuosa, nós temos o livro de Rute, nos apresentando um modelo de mulher virtuosa. Rute é uma mulher que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que foi regenerada para uma viva esperança. E Boaz, um homem temente ao Senhor, e ele tem a palavra no seu coração. Ele está em uma situação um tanto quanto delicada, ele poderia tirar proveito dessa situação. Ele tem uma mulher jovem diante de si, ninguém perto, mas ele segue a palavra, ele não age assim, ele não busca atalhos. Ele sabe que não é o melhor caminho. O atalho de Noemi não é o melhor caminho. Deus não tem atalhos para o seu povo. Boaz é um homem que teme ao Senhor e segue a palavra em primeiro lugar. É um homem gracioso e piedoso. E ele enfrenta uma tentação que de fato foi real para ele. Tudo escuro, ninguém perto, coração alegre do vinho, e uma mulher ali disposta a se casar.
E veja, Boaz era um homem com inclinações como qualquer outro homem, mas ele não se aproveita da situação para dar vazão à sua carne, mas para abençoar Ruth e para dizer: então, eu vou conduzir essa situação. A sua sogra Noemi tenta conduzir a situação, porque não havia um homem para propor casamento, e agora Boaz diz: eu vou fazer do jeito certo. Contudo, há um resgatador antes de mim. Ele pode te resgatar primeiro. E Boaz, como um modelo de resgatador, como um modelo daquele que protege, que resgata, que salva, ele protege Ruth. Ele diz: tudo quanto disseste eu te farei, fica-te aqui essa noite e será pela manhã. Se ele quiser te resgatar, esse outro resgatador, bem está que te resgate, porém se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ele protege Ruth, ele diz: eu vou prover, eu vou proteger você, eu vou conduzir essa situação, fique em paz. E ele não apenas protege Ruth, mas ele preserva Ruth. Ele diz: fica aqui até pela manhã, antes, e saia antes que alguém possa nos reconhecer, porque ele diz: não se saiba que veio mulher à ira. Ele preserva a integridade de Ruth para que ninguém viesse a pensar mal dela. Meninas, o jovem, o seu namorado, ele preserva a sua integridade diante dos outros, ele protege você, ele cuida, ou ele te expõe a situações que podem te deixar mal falada, que pode te levar a situações ambíguas. Boaz não faz assim. E mais, ele provê para Ruth. Ele diz: dá-me teu manto que tem sobre ti, e ele o enche com 6 medidas de cevada e põe nas costas dela. O resgatador, chamado de Goel em hebraico, é citado lá no livro de Levítico, capítulo 25, versos 25 a 34, que é o caso quando uma família entra em dívida. E quando essa família entra em dívida e perde os seus bens, ela perde as suas terras, e então existe o Goel, que era o resgatador, era alguém da família. Ele tinha que ser da família para poder resgatar aqueles bens que haviam sido vendidos. E essa lei servia, no final das contas, como lembrete de que toda a terra pertence a Yahvé, de que tudo é dele. Então não existiam pessoas que seriam donas das terras. Por isso, ao cabo do ano de jubileu, as terras voltavam às pessoas que Deus as havia colocado ali. Agora, nós temos Noemi, que perdeu todas as suas terras. É possível que pessoas, por causa das suas dívidas, perdessem não apenas as suas terras, mas também as suas próprias famílias, porque eles por conta das suas dívidas, poderiam ter seus próprios filhos vendidos como escravos. Nós temos isso em 2 Reis capítulo 4, quando uma mulher viúva que fora casada com um dos filhos dos profetas, ela perderia seus filhos, pois eles seriam levados como escravos se ela não pagasse a sua dívida. E aí nós temos o profeta multiplicando o azeite ali daquela mulher, no intuito de que ela quitasse as suas dívidas e pudesse viver daquilo. Caso alguém fosse vendido como escravo ou perdesse os seus bens, um resgatador, um Goel, seria levantado para resgatar a terra ou mesmo os parentes escravizados. E essa lei do Antigo Testamento, ela aponta para algo muito maior. Deus como resgatador do seu povo. Deus é o nosso Goel. No Antigo Testamento, essa palavra Goel, ela é aplicada para Yahvé. Yahvé também é Goel, não apenas Boaz. Boaz, ele aponta para o Senhor. Em Isaías, o livro de Isaías trata muito da questão do povo de Israel indo para a Babilônia, sendo exilado como povo de Deus. Isaías fazendo essa profecia e Deus dizendo que os resgataria. Veja, Isaías 43, verso 14, o tempo todo, quando Deus se dirige ao seu povo, ele se chama dessa forma: assim diz Yahvé, o que vos redime.
Yahvé Goel. Isaías 44:6. Assim diz Yahvé, Rei de Israel, seu Redentor. Goel. 44:24. Assim diz Yahvé, que te redime. Goel. 47:4. Quanto ao nosso Redentor, Goel, o Senhor Yahvé dos exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Isaías 48:17. Assim diz Yahvé, o teu Redentor. Goel. 49:26. Todo homem saberá que eu sou Yahvé, o teu Salvador e o teu Redentor. Goel. Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, Yahvé dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Goel. Isaías 59:20. Virá o Redentor. Goel. A Sião e aos de Jacó que se converterem, diz Yahvé. Por fim, Isaías 63:16. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Goel é o teu nome desde a antiguidade. Deus é quem resgata o seu povo da escravidão. E para onde que Boaz então está apontando? Para o Deus que resgata, o Deus que é o nosso Redentor? Para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos vendidos como escravos por conta do nosso pecado. E Apocalipse 5, 9 e 10 diz para nós sobre o Senhor Jesus: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O homem torna-se escravo do pecado e de Satanás. Ele está como escravo no império das trevas. E Cristo, o nosso resgatador, é quem nos compra e nos tira de lá. Colossenses 1, 13 e 14 diz para nós: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. E no capítulo 2, verso 14 e 15, Paulo diz para nós: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na cruz. Cristo é o nosso resgatador, que estende as suas asas para nós. Ele diz isso para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E nós éramos inimigos de Deus, moabitas, gentios, entregues à escravidão do pecado. E com preço de sangue, Cristo nos resgata, nos tira do império das trevas e nos transporta para o seu reino, para a glória dele. Possamos nos voltar para o nosso Redentor, para o nosso resgatador, que é o nosso marido, que é quem provê, que é quem nos preserva e que é quem nos protege. O nosso resgatador que nos protege, que nos preserva e que provê para nós. Que Deus nos abençoe, queridos. Convidar os nossos irmãos e diáconos Charles e Gesediel para que venham somar conosco e ajudem na distribuição. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto bíblico de instituição da ceia do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo de número 19.
E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amém. Oremos ao Senhor nesse instante. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, pois nesta manhã já ouvimos a tua palavra. E agora, Senhor, por meio dos elementos aqui dispostos, temos a tua palavra diante dos nossos olhos. Pedimos, ó Senhor, a tua bênção para nos achegarmos ao redor da mesa da comunhão e para tomarmos os elementos. O pão apontando para o corpo do teu Filho, ferido para a nossa redenção. O cálice apontando para o sangue vertido, para que pudéssemos obter a remissão dos nossos pecados. Senhor, nós pedimos que os elementos que estão aqui dispostos sejam retirados do uso comum para o uso especial desta celebração, para este momento de comemoração, para este momento de exultação, para este momento, ó Deus, onde nos achegamos com esperança ante a mesa do Senhor, para que espiritualmente possamos receber o corpo e o sangue do nosso Redentor. Abençoe-nos, Deus, nesta participação. É a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a mesa, como reiteradamente informamos, não é de uma igreja em particular ou de uma denominação, é a mesa do Senhor. Todos que são membros de uma igreja reconhecidamente evangélica são então convidados a que possam tomar parte conosco, receber o símbolo do corpo e receber o símbolo do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja lá em Corinto, ele orienta que cada um examine-se a si mesmo. Eu não devo examinar você e você não deve me examinar. O exame é particular, o exame é individual. Agora nós devemos ter a consciência de que este exame é realizado perante o Senhor, pois Ele conhece a cada coração. Naquela noite, Ele sabia exatamente quem faria o quê. Não estava nada encoberto diante dos seus olhos. Naquela noite, Ele sabia exatamente o que se passava em cada coração. A disposição, a motivação, a inclinação, a situação, tudo estava patente. E nesta manhã não é diferente. Ele olha e examina a cada um de nós. Portanto, como disse o apóstolo Paulo na sua instrução, examine-se o homem a si mesmo. Reconheça o seu pecado, a sua fragilidade, a sua limitação. Confesse, deixe e participe então da mesa do Senhor. A mesa é sempre um incentivo, é sempre uma motivação a que nos afastemos do pecado e nos aproximemos do Senhor. Que seja assim a nossa participação nesta manhã, nos afastando continuamente do pecado e nos aproximando diariamente do Senhor. Eu quero então convidar os meus irmãos que receberão o primeiro elemento, que possam colocar-se de pé. Naquela noite memorável, disse o Senhor ao tomar o pão: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós.
Conforme ouvimos na mensagem agora pela manhã, pede a Boaz que lance sobre ela sua capa. Era um sinal visível do compromisso. Era, por assim dizer, um documento, algo material da intenção dele. Nesta manhã, quando nós contemplamos a mesa do Senhor, nós podemos então fazer uma aproximação e dizer: aqui está a capa que o Senhor lançou sobre nós. Nós temos aqui um sinal visível, nós temos aqui um elemento que mostra o que Ele fez na cruz, tornando-se o nosso resgatador. Nós temos um documento diante de nós, um documento que testemunha o seu amor, a sua graça, a sua ação como protetor, como aquele que estabelece a provisão, como aquele que é o resgatador. Ao participarmos da mesa do Senhor, por assim dizer, nós estamos dizendo: a capa que nos protege, que nos envolve, que assegura a nossa salvação. Participemos agora do cálice. O Senhor Jesus disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Todos que receberam o primeiro elemento são agora convidados a participar do segundo elemento. Queiram, por gentileza, colocar-se de pé.
Ruth chegou diante de Noemi de mãos cheias, com as mãos cheias, como testemunho da graça e da provisão de Deus. Agora nós também podemos testemunhar ao mundo a respeito da graça e da provisão de Deus, tendo nossas mãos cheias, quando apresentamos a Deus nosso dízimo, quando devolvemos ao Senhor aquilo que lhe pertence, quando entregamos as nossas ofertas como um testemunho do muito que Deus tem feito por nós. Não entregamos as ofertas nem devolvemos os dízimos para que possamos receber bênçãos, mas como testemunho das bênçãos que nós já recebemos. Nós entoaremos um cântico, ao som do cântico nós teremos a oportunidade então de entregar ao Senhor as ofertas, de devolver os nossos dízimos. E eu convido o nosso irmão e diácono Charles para a oração diaconal. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te agradeço, meu Senhor. Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, obrigado por este dia e obrigado, Senhor, pelo sustento diário. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo conforto, ó Deus, obrigado pelos empregos, obrigado, Senhor, por todas as providências, pelo sustento também, Senhor, quando existe o desemprego, também pelo sustento na doença. Nós, como teu povo, te agradecemos, porque sabemos que tudo vem de ti, e te louvamos pelos nossos irmãos que devolvem dízimos e ofertas, porque sabemos que tudo é teu. Colocamos diante de ti esses valores, pedimos, Senhor, que o conselho desta igreja tenha sabedoria divina para administrá-los conforme o teu querer e a tua santa vontade, e que assim o teu reino seja propagado na terra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido a igreja a colocar-se de pé. O reverendo Daniel impetrará a bênção, nós cantaremos o tríplice amém. Em seguida eu convido você a assentar-se. O nosso irmão e presbítero Luciano fará a saudação aos nossos visitantes, aquele acolhimento que ele sabe fazer com tanto carinho, enquanto os nossos diáconos preparam aqui a mesa para o funcionamento da nossa Assembleia Geral Ordinária,
para a qual todos os nossos visitantes estão convidados. É uma assembleia pública, nós trataremos de alguns assuntos internos, como a prestação de contas do exercício anterior e o orçamento do ano de 2020, mas todos os visitantes estão devidamente convidados a que possam participar conosco. Logo após a assembleia, nós teremos uma rápida apresentação dos cursos da nossa escola dominical, e é importante que o nosso visitante conheça a dinâmica da nossa escola dominical, para a qual nós temos a grata satisfação de convidar a todos. Recebamos a bênção nesse instante. E agora, povo eleito, resgatado pelo Senhor, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso resgatador, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos protege, que nos preserva e que provê para nós, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam sobre vós e permaneça sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.